vamos lá. Boa tarde ou bom dia. Não sei se você vai estar assistindo esse vídeo pela manhã, né? Ou à tardezinha, ou pode ser que até a noitezinha. Então, boa noite também para você. Sejam todos bem-vindos. Começamos mais uma semaninha, graças a Deus, abençoada, né? Desejo que vocês tenham uma semana muito produtiva, cheia de alegrias, bom humor, que a gente possa levar a vida com leveza, para que tudo dê certo, tá bom? Aos meus queridos alunos aí da segunda série, vamos começar de conteúdozinho novo já, tendo em vista que a gente já fez a retomada de conteúdo na semana passada. E escutem, vocês têm que dar uma estudadinha durante essa semana, tendo em vista que na sexta-feira vocês farão aí provinha de bloco relacionada àquele conteúdo lá daquela aula, tá? Qualquer tipo de dúvida, vocês entrem em contato comigo. Quem ainda não teve acesso ao slide, só me solicitar lá no grupo que eu envio novamente, tá bom? Então nós vamos dar início aqui agora ao nosso conteúdo novo, né? Nós estávamos falando sobre teatro, certo? Ok? Agora nós vamos entrar mais afinco, né? Nós vamos falar agora do teatro dentro da criação cênica, ou seja, o teatro convencional versus o teatro dramático e o pós-dramático, para a gente poder e saber diferenciar aí uma etapa da outra, tá ok? Então vem comigo, vamos lá para o nosso próximo slide. Antes de mais nada, o objetivo da nossa aula, né? Qual é o objetivo da nossa aula? Assim como esse bonequinho que tá aí, ó, e essa flecha acertando ele, o intuito de te contar sobre o objetivo da nossa aula é o quê? Para que você entre na aula já consciente e com a responsabilidade de qual é o seu papel. Qual que é o papel do aluno na aula da professora Paulinha de Artes, agora nessa nossa segunda semana, depois que a gente voltou agora para o nosso terceiro bimestre? A sua responsabilidade é de assimilar a importância da história do teatro convencional, o teatro dramático e o teatro pós-dramático. Quais aí são as suas principais características e como que a gente vai diferenciar um período do outro, tá bom? Então tenha isso na sua mente. Ah, por que a professora está falando essas coisas? Para que você, na hora da prova, hora que cai uma questão lá, teatro dramático, o que é? É isso, isso, isso e isso. Tem essas características. Pós-dramático já tem outras características. Para que você saiba o quê? Diferenciar essas características. Para que você o quê? Colecione aí e memorize informações aí nessa sua caixolinha, né? Que não existe para ficar cheia de vento. Existe para ficar cheia de informação. Beleza? Então vamos lá. Adiante. Nós vamos aqui com um videozinho pequenininho, introdutório, para a gente ter o quê? Uma mínima noção do que veio a ser aí artes cênicas, para depois a gente poder frisar aí as características, tá bom? Vou tentar passar o videozinho aqui para vocês. Vamos ver se ele vai, porque a internet às vezes dá uma falhada, mas caso o vídeo não passe por aqui, vocês podem ficar tranquilos. O que vocês vão fazer? Vocês vão estar assistindo essa aula em casa, na casa de vocês, com o tempo, e vocês têm também o horário de EO, que é o do estudo orientado. Não deu tempo de ver no horário da aula, depois lá no estudo orientado vocês voltam lá e assistam, tá bom? Vamos só ver se ele vai acontecer aqui, vamos aguardar um pouquinho. Pelo jeito parece que não, né? A internet está muito fraca aqui da escola. Tá aparecendo a professora? Essa internet? Eu acho que não vai passar. Ah, não, eu queria tanto assistir com vocês, é tão interessante. Não quer ir. Então não vamos insistir, senão o computador ainda vai e trava aqui. Mas não tem problema. Tire um minutinho aí do seu tempo e assista, tá bom? É uma encenação de alguns atores em palco, né? E contando aí uma historinha, tá? Vale lembrar que é importante assistir. É importante assistir? Por quê? Porque eu vou pedir lá no finalzinho da aula que você faça um pequeno resumo sobre esse vídeo, tá bom? Então, vai ser necessário que você o assista para que você possa o quê? Responder a questão e conseguir fazer a atividade, ok? Então, dando sequência aqui à nossa explicação, isso é,
Se o computador não travar, né? Porque o que acontece é que ele travou. Então vamos lá. Adiante, olha tanto que essa professora aqui de vocês é bacana. Pensando numa maneira para facilitar a compreensão de vocês e a memorização de vocês em relação às informações, eu montei aqui um mapinha mental, né? Onde você vai ter o que? As principais informações as quais você precisa saber, né? Nós temos aqui, ó, o teatro e as artes, né? Adelante, o que o teatro e as artes aí vêm de características, né, e de influências? Vem a literatura, vem o desenho, a pintura e a instalação, música, dança, poesia, né? Eu tenho tudo isso presente dentro do teatro, certo? Aí eu centralizo aqui o teatro, ó, e ele pode me dar duas opções. Ele pode ser efeitos no teatro e ele pode ser também um teatro que de bonecos, né? Então, o que acontece? Aqui eu posso trabalhar sombras, aqui eu posso trabalhar o negro. Já com os bonecos eu tenho a possibilidade de trabalhar o quê? Marionetes, mamulengos, fantoches, buracu, né? E a gente já sobe aqui para cima e já vem aqui mais a nossa questão histórica, né? Que é quando começa o teatro, né? Com a origem das máscaras. Bem aí na pré-história, depois a gente vem egípcia, depois grega, depois japonesa e depois africana, né? Como eu disse para vocês, lembra na aulinha passada que eu estava introduzindo o assunto? Que na antiguidade as mulheres eram proibidas de cumprirem o papel de atriz, né? Dentro do teatro, porque elas não eram consideradas cidadãs pela sociedade. Já pensou que absurdo? Então o que acontecia? Como não tinha mulheres no palco, e como o teatro, na verdade, nada mais é do que a representação do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e sabemos bem nós que as mulheres estão presentes no cotidiano, né? E sem as mulheres jamais existiriam os homens, o que é um absurdo, né? Como que a mulher que fez o homem não era considerada cidadã? Eu fico muito perplexa com essa nossa capacidade de ser tão ignorante e preconceituosos assim, né? Graças a Deus a gente está no processo de evolução, ainda temos muito que crescer, mas já melhoramos muito. Mas, voltando, lá na antiguidade, o que acontecia? As mulheres não podiam ser atrizes. E aí, como os homens tinham que encenar, e, por exemplo, eles iam contar uma história sobre família, teria que ter lá a mãe. O que os homens faziam? Eles se travestiam, ou seja, eles colocavam máscara e colocavam figurino para o quê? Colocavam peruca para se parecerem com uma mulher e para fazer o papel da mulher em palco, o que beira ao ridículo, né? O que é mais ridículo do que não considerar a mulher cidadã? Um homem se vestir de mulher por conta de se sentir diminuído pela presença de uma, né? É uma coisa muito de louco a nossa história. Então vamos lá, mais adiante aqui, prosseguindo com o nosso conteúdo, com o nosso assunto, expressões artísticas aí que se desenvolvem em um palco. As artes cênicas, que também aí são conhecidas como arte performática, elas compreendem a prática e o estudo de todas as formas de expressão artística, que envolve representação no palco, tais como o teatro, a ópera, a dança ou até mesmo o circo. Esse tipo de arte aí se desenvolve em palcos ou em locais destinados para o público espectador. Quem que é o espectador? Eu e você, a plateia, ok? Considerando que o palco é qualquer local onde ocorra a apresentação cênica. As expressões artísticas, elas podem ocorrer em praças, em ruas, de modo que o palco pode ser o quê? Totalmente improvisado, tá bom? Então o teatro ele não só acontece num lugar fechado, não. Ele pode acontecer em vários locais. Adiante, a arte performática tem o artista como o próprio instrumento, que por meio do quê? O que é o instrumento do artista? O seu próprio corpo, a sua voz, e por meio dos seus movimentos, o que ele vai fazer? Ele vai compor esse espetáculo cênico. A formação em artes cênicas, ela possibilita o quê? Que o artista, ele faça o quê? Os artistas, o conhecimento de um conjunto de técnicas utilizadas na criação. Então, junta-se criação, direção, montagem
e a interpretação do espetáculo, que resulta o quê? Numa apresentação cênica ou peça teatral, também tem as duas maneiras de dizer. Uma das principais características aí da arte cênica, vamos nos atentar. Eu não falei que o intuito era você aprender sobre características e saber diferenciar o teatro dramático do pós-dramático? Então começa aqui, ó. As principais características aí é a performance, ou seja, a interpretação do artista. É ela que caracteriza também, por suas expressões, o que geralmente ocorre dentro dos palcos e em locais públicos aí específicos, como eu havia dito. Existem várias expressões pelas quais os artistas podem mostrar ao público um cenário. Entre essas diversas formas de expressão, destaca-se os principais gêneros aí das artes cênicas, que é o teatro, a dança, a ópera e o circo. Tá bom? Essas expressões, normalmente, elas têm o quê? A presença de um diretor de cena, que dirige os diversos elementos aí que fazem parte delas, como o cenário, o texto, a composição, a iluminação, a decoração, o figurino, a música, entre outros. O teatro aí é a mais antiga e tradicional arte cênica. Lembra de eu comentar com vocês na aula passada que o teatro ele existiu desde quando os portugueses colocaram o pé aqui no Brasilzinho e descobriu lá os índiozinhos, né? Porque os índios não falavam o idioma dos portugueses e vice-versa, né? Nem os portugueses falavam o idioma dos índios. Então, qual foi a maneira que os portugueses arranjaram aí para se comunicar com os índios? Foi através da mímica. Então, a priori, a primeira informação que a gente tem é que o teatro já existia desde quando aí o Brasil, entre aspas, foi descoberto, né? O teatro tal qual se conhece hoje, né, o teatro ao qual eu e você já tivemos a oportunidade de ir antes dessa pandemia brava, ele surge de fato na Grécia, tá? Com o nosso famoso aí teatro grego. E como surgiram os primeiros palcos, que antes eram chamados de arenas, eram grandes arenas, né, igual as dos circos que a gente vai hoje em dia, formando espaços ao ar livre com assentos de pedra para os espectadores. O teatro é uma expressão artística na qual um ator ou um conjunto de atores interpretam uma história ou uma atividade para o público. A finalidade dos espetáculos aí teatrais é o quê? Apresentar sempre uma situação que vai o quê? Despertar sentimentos no público, na plateia. Para isso, os artistas eles contam com o quê? Com o auxílio de quem? Do dramaturgo. Ou em situações improvisadas, eles necessitam aí o quê? De um diretor técnico, tá bom? E agora, para a gente finalizar a nossa aulinha, né? Foi só uma pequena introdução aí do que vem a ser esse teatro dramático, né? Depois nós vamos entrar mais afinco aí. Nós vamos parar aqui um pouquinho para o quê? Para vocês fazerem a nossa atividadezinha, para a nossa memória ficar aí cheia dessas informações, tá bom? Então vocês vão ter aí exercício número 1, 2 e 3, exercício super simplório, só para você marcar um xizinho, tá? Não é necessário você copiar todas as opções, você vai copiar apenas pergunta e depois você vai copiar a resposta que você acha que é a correta, tá bom? O que não faz parte aí da produção teatral? Aí você vai ler aí, letra A, B, C e D e vai marcar aquela que você acha que é a resposta correta, tá bom? Depois você tem aí uma atividadezinha aí no formato de bloco, já para vocês irem treinando, né? Essa modalidade, para a hora que chegar mesmo na provinha de bloco, vocês, tirem nota 100, né? Tirem de letra, tá bom? E para a gente finalizar, uma questãozinha aí também, baseada em perguntas de vestibular, tá bom? Enem, com o intuito já de preparar vocês aí para futuramente estarem fazendo a provinha do Enem. Tá ok? Então, beleza. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Lembrando que é uma pequena introdução. Próxima aula, a gente vai começar a entrar mais afinco aí para a gente poder diferenciar certinho o que é o dramático do pós-dramático, tá bom?
Lembrando aí, alimentando a ideia aí de que é importante que você saiba aí todos esses quesitos relacionados ao teatro ao qual nós falamos, né? De que quais são os tipos de teatro, quais são os gêneros que a gente tem dentro do teatro, quais são os utensílios que são usados dentro do teatro. É importante que você tenha em mente, tenha clareza de toda essa construção que conceitua e faz o teatro ser a grandiosidade que é, né? O teatro, ele nos emociona, ele mexe com as nossas vidas, ele é magnífico. Se você tem pouco hábito de ver teatro, comece a praticar mais isso, né? Isso vai fazer de você, que for um garoto, um menino muito interessante, a qual as meninas vão adorar conversar com você, porque você vai ter argumentos, né? Você vai ter boas histórias para contar. Assista teatro. Com teatro você vai aprender a ser alguém mais intelectual e mais emocional. E não só as meninas, né? As pessoas, no geral, gostam muito disso. E vocês também, meninas, quiserem encantar, né, as outras pessoas, assistam teatro. Vocês só têm a ganhar, tá bom? Um grande beijo para vocês. Façam uma atividade, postem lá no GPA, tá bom? Não vai esquecer. Tô de olho lá. Pelo amor de Deus, caprichem na letra, tá bom? Porque a professora aqui, ó, usa até óculos, misericórdia. Tem letra que não consegue nem entender o que tá lá. As letrinhas de formiga. Faz a letra grande, pelo amor de Jesus, tá bom? Fica aqui o meu pedido especial para vocês e um grandioso abraço caloroso aí. Um ótimo dia. Até mais, meus queridos.